abençoe, ó Deus, e ao Senhor seja dado honras, glórias, louvores e adoração. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, obrigado, pastora Sheila, que a paz do Senhor permaneça em cada coração nessa noite especial de fé, de oração e de clamor ao nosso Deus. Que Deus continue falando conosco. Se você está com a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Estamos vivendo em um tempo muito curioso, né? Um tempo onde as pessoas procuram se tornar bem conhecidas, as pessoas participam de eventos, as pessoas participam de programa de televisão. A ideia é se tornar aí bem famoso, é ter o nome lembrado. Uma nova profissão agora foi criada, né? Os chamados influencers, né? Os youtubers, pessoas que ficam famosas e têm o seu perfil divulgado, e aí ele pode exercer uma influência, e aí ele vende propaganda como se fosse um garoto propaganda, e eles fazem de tudo para aparecer e para que você possa seguir o nome dele, seguir o perfil dele no Instagram. Quanto mais seguidor, mais influência ele tem. No entanto, a Bíblia Sagrada nos fala de pessoas que se tornaram muito famosas, pessoas que, através da vida deles, Deus fez uma grande obra, pessoas que são verdadeiros heróis na fé e você não consegue esquecer dele. Você lembra de Abraão, Isaac, Jacó, lembra de Davi, lembra de Sansão, Gideão, essas pessoas cujos nomes estão aí, os apóstolos, não é? Os discípulos de Jesus. Mas existem algumas histórias na Bíblia de pessoas cujo nome não aparece, pessoas normais, que possuem problemas normais, que enfrentam dificuldades como qualquer outro. Como a maioria de nós, não teremos o nosso nome assim tão famoso. Não sei se você já teve a experiência de digitar o seu nome, por exemplo, no Google, né? Eu fiz isso uma vez. Alguém deu essa dica de digite o seu nome no Google e veja o que aparece. E eu fiquei muito feliz. Apareceu vários Cláudio Honor, mas nenhum era eu. Eu estava longe, não é? Nada, não tinha nada. Era escondido dentro do Google. Digitei depois no YouTube, né? No YouTube apareceu lá o meu canal. Eu já tenho quase 100 seguidores aí no canal, já sou quase um influencer. Então, se você puder, vá lá e se inscreva, né? O Wander aqui é meu seguidor no YouTube e no Twitter, né? Está lá, sempre está favoritando e curtindo lá. A maioria de nós vamos permanecer assim mesmo, não é? Vamos acompanhar, mas não seremos tão famosos. No entanto, a Bíblia também fala de pessoas assim, nas quais Deus fez uma obra na vida delas, e a vida delas, a obra que Deus fez através dela, é para nós hoje ainda um exemplo. Embora o seu nome seja escondido, embora seja desconhecido, embora ninguém vá citá-lo, o fato ocorreu. E esse fato nos ensina até hoje. E a primeira lição que nós podemos ter é que você não precisa ser famoso para Deus fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Amém? Diga isso para quem está do seu lado. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. E às vezes, simplesmente com o que Deus faz na sua vida, isso já serve de exemplo para outras pessoas serem abençoadas. É esse caso que nós vamos ver agora em Marcos capítulo 5, que diz assim: grande multidão seguia Jesus e o apertava.
Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo que se lhe estancou da hemorragia, ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês a multidão, ela te aperta, como dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, mas cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. O texto sagrado nos fala dessa mulher cujo nome é desconhecido. Se dermos um nome para ela, poderíamos talvez chamá-la de das dores, não é? Porque era uma mulher que, diz o verso 25, ela vinha sofrendo. Eu não sei o que o pai tem a ideia, né? A mãe tem a ideia de colocar o nome da filha de das dor, né? É das dores, né, tia? Mas em Goiás ela fica das dor, né? Maria das Dores. Talvez pudesse ser esse o nome dela, porque ela era, sem dúvida nenhuma, uma mulher sofrida. 12 anos sofrendo, diz o texto sagrado. Muito sofrimento, e não foi uma vez só, não. 12 anos padecendo da mesma enfermidade. E aqui nós temos que pontuar a enfermidade que ela sofria, que era uma hemorragia. Não é que seria normal, né, uma menstruação das mulheres, mas naquele tempo isso era tratado de uma maneira muito perigosa, muito cuidadosa. Era uma coisa muito íntima. Se você ler no livro do Antigo Testamento, no livro de Levítico, havia uma lei dos judeus, na verdade 3, que falavam sobre esta questão, e era tratado com um eufemismo chamado de fluxo de sangue. Era tudo tratado com muito cuidado, com muita atenção. Uma mulher que estivesse no seu período, diz a Bíblia que no Antigo Testamento, na época dos judeus, ela tinha que tomar cuidado, e a roupa dela poderia contaminar as pessoas, e ela tinha que se banhar e ficar um pouco afastada por 7 dias até que terminasse. E se alguém tocasse nela, a pessoa que tocasse nela ficaria imunda até a tarde, aí teria que tomar banho. No livro de Levítico diz ainda uma situação que era semelhante ao caso dessa mulher, que se tivesse um fluxo contínuo além dos dias normais, ou seja, se sofresse de uma hemorragia como essa mulher sofria, ela tinha que viver de maneira bem cuidadosa. E se algum lugar ela tocasse, aonde ela sentasse, aonde encostasse a roupa dela, aquilo era considerado imundo. Tinha que lavar por um dia, ninguém podia mexer, porque aonde ela encostasse se tornava imundo. Era uma lei de purificação. A ideia naquele tempo, porque a medicina tinha suas dificuldades e não sabia que tipo de fluxo poderia ser, que poderia contaminar as pessoas. Isso era considerado de uma maneira muito séria nos dias de Jesus, no Antigo Testamento. E essa mulher aqui, além de tudo, era sofrida. Certamente padecia, era muito fraca, frágil.
com provavelmente uma espécie de anemia, porque vinha sofrendo desse jeito. Se pudéssemos dar um outro nome para ela, poderíamos talvez dizer solitária, porque ela tinha que viver de maneira bem restrita. Ela não podia chegar perto de ninguém, porque ela sabia daquele mal, e as pessoas que encostassem nela já discriminavam a família dela. A Bíblia não fala, talvez nem tivesse família, talvez por conta disso nunca tivesse se casado. Ela tinha que viver afastada dos pais, vivia assim de maneira bem cuidadosa, porque não queria contaminar ninguém, discriminada. Talvez se dessemos um nome para ela, poderíamos chamá-la de angustiada, porque ela tinha um problema que era bem íntimo dela. Naquele tempo isso era tratado, como eu disse, de uma maneira muitíssimo reservada. Era um problema que não se via, não era como alguém que tivesse um problema físico, no sentido de que ele fosse um coxo, que ele fosse cego. Não era nada disso, era um problema íntimo lá dentro da mulher, que ela não podia contar para ninguém, que ela não podia chegar perto de ninguém, que se ela encostasse, ela era considerada imunda, e o que ela encostasse também ia ser considerado sujo. Era extremamente discriminatório, e era uma coisa íntima, pessoal, profunda daquela mulher. Ela não podia ter filho, ela não segurava uma gravidez, ela não podia ter um relacionamento, e era um problema lá dentro dela. Quem aqui, né, lembra que as pessoas, hoje tem internet, essas coisas se falam de maneira muito aberta, mas isso há bem pouco tempo atrás era tratado tudo ainda com muito cuidado, com muito medo, muita apreensão. Hoje se fala com muita liberdade, eu acho que até demais. Mas ela tinha um problema interno, íntimo, que ela não podia contar para muita gente, podia contar para ninguém. Se pudéssemos ainda dar um nome para ela, talvez, pudéssemos chamá-la de pobre, desprovida de dinheiro, porque a Bíblia diz que ela gastou o que possuía com vários médicos. A expressão é curiosa no versículo 26, que embora ela não pudesse contar para muita gente, ela procurou o que podia, procurou os médicos, e a expressão diz que ela padeceu, ela sofreu nas mãos de vários médicos, e que ela perdeu o dinheiro que tinha, e que ela não melhorou, muito pelo contrário, ficou pior. Podemos chamar uma mulher sem dinheiro, porque o que ela tinha, ela gastou. Quem de nós não vai gastar dinheiro com saúde? Agora, se a gente reclama hoje do SUS, reclama hoje de um plano de saúde, do IPASGO, seja o que for, do Unimed, seja qual for o plano, seja do hospital público, naquele tempo era muito pior. Comentaristas dizem que o sofrimento dela se dava não somente pelo gasto financeiro que ela tinha que ter, porque naquele tempo era meio que uma mistura de ciência com simpatia, com crenças estranhas, não é? Isso é muito comum. Me lembro quando eu era menino, um dia eu estava lá na casa da minha avó e um primo meu comeu, nós estávamos comendo peixe, um lambari frito, e ele ficou engasgado com espinha de peixe, e minha avó, mais do que depressa, virou o tição no fogão para poder tirar o espinho de peixe. Virou o pé do tição no fogão lá, não é? Eu tenho uma cunhada que estava sofrendo com sarampo recolhido, e aí disseram que ela tinha que tomar chá de cocô de cachorro, porque é bom para tirar sarampo recolhido. Você está rindo porque você tomou também, certamente, né? Está lembrando de alguma coisa. Eu tenho uma cunhada que estava sofrendo uma febre, e disseram que era um problema, e minha sogra deu para ela
urina de égua prenha. Tinha que estar prenha, aí pegava, tomou. Minha mãe, na verdade, tomou a urina de égua prenha. Ela me contou essa história. Então era meio que uma medicina, era meio que uma crendice, não é? Falando da minha mãe, um dia eu cheguei lá na minha mãe, bem no meio da Covid, ela falou: meu filho, olha, eu vi uma receita, mandaram para mim, ela mexendo no WhatsApp, mandaram para mim uma receita para curar, evitar o Covid, e eu fiz aqui, você vai beber. Eu, sim senhora. Quando eu tomei, irmão, era uma espécie de um chá. Eu senti gosto, eu sei que tinha açafrão, limão, alho, mel. Não, limão, mel. Tinha mais umas 2 ou 3 coisas lá. Sei que ela, açafrão, eu disse, ela fez aquilo e colocou, né? Tava bom para colocar num tempero, né? Fez um chá para eu tomar, irmão. Que trem esquisito, mas eu tomei. Mamãe disse: que gosto ruim. Eu não sou ruim para tomar remédio, mas açafrão e mel ninguém merece, não é? É assim que nos tempos mais antigos era meio que uma mistura de crendice com coisa. O povo tinha umas raizadas, o povo tinha Deixa eu contar uma história de um amigo do meu pai que me contou essa história, não é? Tinha um homem na Chapada que era muito bom de raiz, e aí uma senhora lá vivia com o genro, sofreu, não vou falar os nomes aqui porque conhecido, e ainda é da família e é conhecido. E aí a sogra começou a adoecer, e aí falou: olha, tem um fulano de tal que é lá raizeiro, que lá do outro lado da serra, vai lá buscar uma garrafada para mim, porque a garrafada dele é boa. Garrafada, as pessoas ainda tomam garrafada. E o camarada, né, casado, novo assim, falou: quer saber? Pegou o cavalo dele, falou: eu vou ver se essa velha me larga, né? Foi lá na beira do córrego, pegou lá uma água que tinha lá com as raízes, deu uma espremida assim, botou a água do córrego com as raízes, ele mesmo espremeu. Falou: eu que vou subir, atravessar essa serra nada. E ficou lá na beira do córrego esperando dar o tempo para dar a garrafada para a mulher, para ver se ela já morria logo e já ficava livre da velha, que já estava doente. Chegou de tardezinha lá, suado, cansado, e falou: olha, disse que é só tomar uma xícara de 3 vezes no dia, depois da comida, a senhora toma que vai ficar bom. Ia pensando: pronto, né? Agora eu quero ver se essa velha não despacha. Ela já chegou, jantou e já tomou. No outro dia a mulher estava de pé, morreu com 98 anos na casa dele. Viveu quase 60 anos na casa dele. Garrafada, meu amigo. Pegar água de córrego. Mas essa mulher, que nós não sabemos o nome aqui, gastou o dinheiro que tinha e o que não tinha. A gente gasta na ciência. Vai no médico que recomenda, toma os remédios que todo mundo oferece, fala que dá, né? Você descobre que está ficando velho quando a sua conversa é compartilhar receita médica, compartilhar contato de médico. Você sabe que está ficando velho. Doutor, me passou um remédio tal. Compartilhar o óculos, me presta seu óculos aqui para ver. E essa mulher ouviu tudo que ela ouvira, ela falava, ela fazia, tudo que era receita, era meio que remédio que tomava, era meio que... Você imagina o que as pessoas podem inventar, tanto para tomar, para passar... E gasta com isso, gasta com aquilo. E o que aconteceu com a vida dela? Melhorou, se pelo menos melhorasse, não é? Como aconteceu, dissesse, levantou, curou. Mas nada, ela veio sofrendo mais e mais. Ela já não tinha dinheiro. Ela já não tinha nem mais esperança. Ela ia procurar recurso aonde? Não tinha dinheiro, não tinha remédio, não tinha tratamento. Não tinha esperança, ela só ficou pior e pior. Viu o tratamento que piora? Era o caso dela. Não sabemos o nome dela. Era uma mulher sofredora,
com um problema íntimo que não podia contar para todo mundo, que não tinha recursos financeiros, que não tinha recursos científicos, que estava sofrendo, que estava angustiada em seu coração, que estava sendo isolada da família. Só que o versículo 27 diz que era uma mulher atenta, que ela ouviu da fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus? Aí ela encontrou um famoso, não é? O texto diz, essa mulher não sabemos quem ela é, mas ela ouviu de um famoso naquela época. Apareceu um famoso, a fama de Jesus. Esse é o que mais nos importa. É o mais famoso, Senhor dos senhores, médico dos médicos, Rei dos reis. Nas mãos tem todo o poder. Ela ouviu falar que ele havia curado o endemoniado gadareno, acalmado a tempestade, curado outros enfermos. Você pode ver isso no capítulo 1, capítulo 3. O homem da mão ressequida, naquela região, vários milagres Jesus já havia operado. Era uma mulher atenta no que tinha se ouvido dizer. Uma das ocupações dela era ouvir, não é? Era uma coisa que se entendia, não tinha muitos amigos, mas os comentários corriam e ela ouviu de um famoso. Olha, tem aí um tal de Jesus de Nazaré. Por onde ele passa, as coisas acontecem. Expulsou um demônio. Teve numa região, foram 10.000 demônios, 6.000 demônios. Um homem estava com a mão ressequida, ele mandou, a pessoa curou. Teve o outro, foi curado. Teve o outro, foi curado. Um era cego, foi curado. E ele está passando aí, eu vou lá. Agora aqui entra um dilema nessa mulher. Porque mais que uma mulher que escutava, ela começou a ter um problema. Porque Jesus sempre estava no meio de multidão. E ela disse, como é que eu posso chegar até Jesus? Como é que eu posso falar para ele do meu problema? Imagine uma mulher chegar para Jesus e dizer, olha para mim que eu estou na minha regra, né? Que usa o Senhor. Como é que eu vou? Eu não posso chegar perto dele, eu não posso falar com ele, eu não posso estar no meio da multidão, porque eu sou uma mulher impura. Por conta disso a lei diz que eu sou impura. Como é que eu faço? E aquilo começou a mexer com ela. Não tenho dinheiro, não tenho. O que eu faço? Jesus é bem famoso, as pessoas estão procurando o que eu faço. Ela resolveu permanecer oculta. Acredito eu que pelas leis que haviam naquele tempo, ela se vestiu parecida àquelas mulheres do Islã, né? Se cobriu para que ninguém visse quem era ela, para que ninguém a reconhecesse. E ela pensou, eu vou enfrentar essa multidão, ninguém vai saber do meu problema, do problema íntimo que eu tenho. É uma multidão e ninguém vai se importar. Eu vou chegar de maneira furtiva nessa multidão, vai ser rápido. Eu não vou poder nem contar para Jesus, eu vou só tocar nele. Eu sei que se eu tocar na sua veste, a expressão que usa em Lucas fazia parte da vestimenta, devia ter trazido. Porque os judeus, eles vestiam chamado talit, que era como um manto, e na ponta do manto havia ali umas franjas, e aquelas franjas eram 613 franjas que representavam os mandamentos que existiam na Torá, que o judeu tinha que tentar obedecer. Era, né, o toque era chamado de tzadik, a justiça. Ela disse, se eu apenas tocar na orla da sua veste, ali naquelas franjas que representam a lei, a justiça do homem, eu vou chegar de maneira que ninguém vai me conhecer, ninguém vai perceber, como qualquer outra da multidão, e vou tocar ali na roupa dele, pronto. Eu não preciso falar com ele, não preciso falar com ninguém. Era uma boa ideia.
Mas isso dá a ela um outro nome, uma mulher de fé. Porque dizia consigo mesmo, diz a Bíblia, se eu tocar ali, eu vou ser curada. Isso vai resolver o meu problema. De toda a fama que eu ouvi de Jesus, se eu tocar, eu vou ser curado. Não preciso falar mais com ninguém. Eu vou ficar livre desse mal. Oh, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que extrai poder, meu irmão, é a fé. O que você faz para poder tomar suco de laranja, né? Compra no mercado, né? Mas antigamente, você fazia o quê? Você espreme a laranja, você espreme o limão, você espreme o caju, você corta a manga, tem que bater, tem que pegar, tem que apertar. Só aí você consegue extrair o suco. Mas de Jesus não. As pessoas estavam apertando Jesus. Ninguém conseguiu tirar nada de Jesus. Ninguém conseguiu nada em dar um aperto em Jesus. Só uma pessoa conseguiu extrair o milagre, extrair poder de Jesus. Foi aquela que teve o toque da fé. Foi aquela que creu diante de todas as dificuldades, que tinha o seu problema, que estava sofrendo, mas que tinha plena convicção. O seu problema era íntimo, mas sua fé interior era muito maior. Era dentro dela. Ela dizia consigo mesma: no fundo do meu problema, um toque em Jesus vai resolver. Eu vou sentir. E a Bíblia diz que ela chegou em Jesus, essa mulher de fé. Ela toca, e diz o texto que naquele momento se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu na hora a cura. A coisa estancou, fechou, parou, sentiu na hora. Sentiu na hora. É a diferença do toque de poder. Agora é muito curioso, porque podia ter ficado nisso, não é? Ela podia ter sido liberta e ter ido embora. O famoso é Jesus. Aquela mulher era uma mulher anônima. Essa história poderia ter ficado só entre ela e ela mesma. Você nunca saberia. Mas naquele momento Jesus disse: de mim saiu o poder. Alguém extraiu o poder, alguém me tocou. E é diferente. Como eu disse, é diferente de apertar. Os discípulos disseram: você vê a multidão, ela te aperta, te aperta. E aqui a gente tem uma outra coisa, não é? A gente pode estar um monte de gente, todo mundo dando um aperto em Jesus, mas só os que têm fé conseguem extrair milagre. Só os que creem. A gente pode estar uma grande multidão, mas só aquele que é íntimo, aquele que tem um toque verdadeiro lá do coração. Eu diria que o que toca realmente Jesus é essa fé íntima, real e verdadeira. A gente gosta da multidão, não é? É bom, você vê tá aquele povão, mas estar no meio de uma multidão não significa que você vai conseguir receber um milagre. Um grande milagre, você extrai poder à medida que você se aproxima. Aqui, ó, é uma fé dentro do coração, própria, individual, íntima entre você e Jesus. Jesus então, ao ser tocado, e ele disse: não, saiu de mim, saiu o poder, saiu o poder. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos: Senhor, as multidões te apertavam. Ele disse: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E ele ficou olhando: quem foi que me tocou? Quem me tocou? O verso 33 é forte, pois diz: a mulher, atemorizada e tremendo, consciente, cônscia do que nela se operara.
prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aqui nós temos tanta coisa linda, não é? Primeiro, nós temos uma mulher que não queria falar para ninguém. Aqui ela tinha um medo. Por que ela estava com medo? Por causa do problema dela. Como é que ela ia dizer para Jesus uma coisa que era tão íntima? Como é que ele ia dizer para Jesus: eu sou uma mulher imunda, porque era assim que a lei dizia, e eu toquei, o Senhor agora vai ficar imundo também, vai ficar sujo, eu te sujei, Jesus. Como é que a mulher ia dizer isso para Jesus? Tente imaginar isso. Tente imaginar na época da Covid, como é que você sentiu, não é? Um dia nós estávamos num lugar aí, a bispa e eu, e a pessoa chegou, cumprimentou a gente: como é que vai, Paz do Senhor, tal, e pá, e a Daça no carro e tal, conversou. O que o senhor está fazendo aqui, bispo? Não, eu vim aqui no supermercado. Pois é, eu estou indo ali na farmácia porque eu acho que eu tenho Covid. Quando ela sai, aí na hora, bispo, então só me dá licença, eu vou ali, meu marido está me esperando lá dentro do supermercado, para ver se disfarçava que saía. Quando voltou, ela bateu álcool no carro inteiro, né? Tinha mais álcool dentro do carro do que no tanque de gasolina, ou no tanque do carro. E joga álcool na mão, e joga álcool na Daça, e vem cá, e onde a mulher jogou, meu bem, vai manchar o carro, não tem problema, melhor. Como é que... Você teve um enfrentamento, uma situação dessa, da pessoa pegar na sua mão, te abraçar, e depois falar: eu estou no Covid? Você chegava a tremer. Como é que a mulher ia falar para Jesus isso? Senhor, eu sou uma mulher que estava cheia de hemorragia, encostei, peguei no Senhor aí. Ela era consciente disso. Essa coisa era muito séria. Mas aqui ela faz aquelas coisas, não é? Ela estava consciente, atemorizada, tremendo. Era um problema íntimo. Como é que uma mulher vai conversar isso com um homem famoso e estranho para ela, não é? Ela vai contar isso para um famoso? Se ela falava para o médico assim, como é que ela ia contar isso para Jesus na frente de todo mundo? Pensa. Tremendo. Mas ela se abriu para Jesus. Ela precisava contar, por alguns motivos. O principal deles, ela precisava contar e declarar toda a verdade. Nós precisamos nos abrir o nosso coração para Jesus, contar a verdade para Jesus. Precisamos orar e nos entregar a Ele. Precisamos falar para Ele dos problemas mais íntimos que nos atormentam. Talvez aqui nessa noite, ou você que me assiste, me ouve em casa, tem seus problemas íntimos que estão sangrando dentro da sua alma já tem anos. Seu marido não sabe, sua mulher não sabe, muita gente não sabe do sofrimento que você tem, do dinheiro que você já gastou, as tentativas frustradas, de tanto que já tentou. Mas é possível melhorar. É possível extrair de Jesus poder, com a fé verdadeira no coração, e abrir-se para Jesus e contar toda a verdade. Toda a verdade. Ela precisava contar a verdade, se podemos botar o nome dela, né? Agora seria uma adoradora, agradecida, curada. Ela precisava contar especialmente porque nós precisávamos saber dessa história. Porque Jesus termina dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. O mal que estava sobre ela, que era dela, íntimo dela, exclusivo dela, Jesus disse: esse mal não vai te acompanhar para casa. Você teve fé, pode voltar em paz. Você me tocou e achou que você iria me transmitir uma imundícia,
Não, você extraiu de mim poder para te purificar. É diferente. Mulher de fé, vai em paz. Paz no seu coração, paz na sua alma. A palavra paz, tanto no hebraico, né? É shalom, significa ausência de males. Shalom com você. Em algumas passagens no Antigo Testamento é traduzido até como prosperidade. Ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de males, ausência de miséria, até isso. Era tudo que ela precisava. Agora ela tinha que ter paz no coração, paz na alma, paz no bolso, tranquilidade. Vai em paz. Você está livre do seu mal. Ela precisava contar para Jesus, para encontrar você que está aqui nessa noite sofrendo dos seus males, que pouca gente sabe, que sangra dentro do seu coração. Mas que se nessa noite, quem sabe você, aí, só você e Jesus nessa noite, só você e Jesus nessa noite. Quem sabe se você abrir o seu coração para Ele de verdade, mesmo no meio dessa igreja, mas só você e Jesus. Se você crê profundamente, é essa noite que você vai conseguir extrair de Jesus poder para te curar, para te libertar, para te livrar desse mal que vem sobre você há tanto tempo, seja no seu corpo, seja no seu coração, seja na sua vida. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Pastora Sheila, Evandro, apague todas as luzes. Vamos tentar fazer agora que você fique sozinho com Jesus. Vem, Senhor. É você e Jesus. Esqueça a multidão. É você e Jesus. É no íntimo do seu coração e da sua alma. Vem, Senhor, com teu poder. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em minha alma, em meus pensamentos, em meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Que sai poder para curar. Toque em minha poder para curar. Poder para sarar. Poder em meu coração. Toque fale em para o mim, Senhor Jesus. Fale para o Senhor. Fale para o Senhor. Toque em mim, Senhor. Fale com todo o seu coração. Toque em mim. Quais são as dores mais íntimas, mais profundas? Senhor Jesus. Quais são as feridas mais profundas da tua alma? Que ainda sangra, pelos quais você ainda chora, pelas quais você tem se esforçado e não tem conseguido melhorar. Ainda mágoa, ressentimento, tristeza. Conte para o Senhor Jesus. Conte para Ele agora. Peça para Ele no fundo do teu coração, no íntimo da tua alma. Senhor, livra-me deste mal, tira de mim este mal, perdoa-me deste mal, perdoa-me, Senhor, estanca essa dor, essa tristeza. Conte para o Senhor, conte para Ele dos seus vícios, seus pecados mais ocultos, que você não consegue se libertar, está te dificultando, você está sofrendo. Conte para Ele,
Você não conta para ninguém, você tem medo, você tem vergonha, você se sente mal, está lá dentro de você. Conta para Jesus nessa noite. Ele tem poder para te limpar por completo. Não tem remédio que sara uma alma ferida, um pecado. Ele precisa ser perdoado, limpo, purificado. E é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Oh Senhor, conte para Ele qual é o mal que você está sofrendo, que os médicos não resolvem, que o dinheiro não resolve, que nada, remédio não resolve, que tratamento não tem resolvido. Ele é médico dos médicos. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca, Senhor. Toque em mim. Fale o que está se sofrendo. Toque É com em mim, você, com a sua Senhor família, com Jesus. estão perto, que estão longe. Toque em mim. Depende de você nesta Toque noite. em mim, Senhor Só Jesus. você. Toque em mim. Você me pergunta quem sou eu? Não sou Toque ninguém. em minha alma. Mas não importa, o mais famoso está neste lugar. O que tem a fama de curar, de libertar, está presente. Toque em mim, Senhor Ele tem Jesus. poder, Ele tem poder, Ele tem Toque em poder. Poder, minha poder. alma, em Vem, meus Senhor, vem tocando, vem libertando. em meu coração. Senhor, Toque em mim, Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Teu nome tem poder. Libertação. O Senhor liberta, no meu nome Pai. Vem Jesus. tocando, libertando. Há poder no nome Senhor Jesus. do Filho. Liberta este homem, esta de mulher, liberta esta casa, esta família. Deus. Seu Senhor, nome queremos e é precisamos. Jesus. Seja sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este Há lar. poder Oh, no Espírito nome Santo de Deus. Jesus. Entregue o seu coração. Libertação. Entregue a sua vida. No nome Ele é todo poderoso. Jesus. Ore, ore você e o Senhor Jesus. É uma conversa Há entre vocês dois. poder no nome Conte pra Ele a sua do Filho tristeza. de Deus. Conte pra Ele os seus males. Receba agora a cura. Seu Oh nome Senhor, estamos